Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje, no quadro Clássicos Toyota, eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux SW4 Turbo Diesel 2011, opção com 7 lugares. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Esse clássico chegou no Brasil em 1996, importado do Japão na sua terceira geração. Derivado como um SUV raiz da picape Hilux, esse carro tomou o mercado, tendo nessa terceira geração mais ou menos 17 mil vendas no Brasil. A sua quarta geração, que é essa que eu vou mostrar para você, desembarcou do Brasil em 2009, produzido na Argentina. E são todos esses detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Esse clássico Toyota, considerados por muitos um tanque de guerra, está com 244 mil quilômetros, meus amigos. Eu quero começar mostrando os detalhes aqui na frente do modelo, partindo dos faróis que saem da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação aqui halógeno, farol alto, farol baixo com canhão projetor de longo alcance, indicador de seta e todo esse detalhe cromado que se destaca na parte do farol. Mais abaixo, para-choque, esses vincos bem pronunciados, onde fica localizado o farol de neblina, que também é halógeno. Nós temos os detalhes aqui com esses vincos aparentes na parte do para-choque e as aberturas de ar aqui na cor do veículo, com esse bumper frontal que não acompanhava de série, mas foi instalado numa concessionária Toyota. A sua grade superior com todo esse detalhe cinza metálico, as aberturas de ar e todo esse friso cromado que atravessa a frente aqui do capô, junto com o logo cromado da Toyota. Mais acima nós temos a abertura ali no capô do Turbo Intercooler com entrada de ar e também o friso que vem até a frente, bem marcante. Agora eu quero mostrar o motor do SW4. A sua motorização é 3.0 Turbo Diesel Intercooler com 163 cavalos e torque de 35 kg força-metro a 3.400 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha com injeção direta, o famoso motor D4D da Toyota, considerados por muitos um tanque de guerra com mecânica infalível. E é por isso que a quarta geração do modelo ainda é muito aí optada pelos usuários desse modelo aqui no Brasil, justamente por conta da sua mecânica. Ela tem a parte com câmbio automático sequencial de 4 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô temos essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela tem a pintura em prata metálico, o vinco com o logo da Toyota ao centro, com esses detalhes aparentes, e o perfil dos pneus 265/65, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do SW4, que mede 4 metros e 69 centímetros. O vão livre de solo é de 22 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe em preto fosco, para facilitar para que você suba no veículo, pois é um carro alto. Para-barro aqui no primeiro eixo e segundo eixo. Na caixaria de roda já temos esse vinco com essa peça que fica bem marcante, e também aqui um contorno com um vinco com a silhueta da primeira porta até a segunda porta. Depois nós temos um vinco na parte aqui, na parte lateral, que vai até a parte da lanterna traseira.
A inscrição 3.0 D4D cromado, com um indicador de seta aqui na lateral, repetidor de seta na parte aqui do retrovisor e todo o detalhe aqui cromado com a coluna A e essa parte de baixo em preto fosco. As maçanetas são na cor do veículo, que é um prata metálico, coluna B com esse detalhe em preto fosco, rack de teto com esse detalhe preto, e aqui nós temos a parte traseira, a mesma parte aqui com essa silhueta contornando toda a caixaria de roda, e na terceira de coluna nós já temos toda essa parte envidraçada com os detalhes em preto fosco. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do modelo. Os detalhes na parte traseira do modelo começam aqui no para-choque, com esse vinco bem aparente, com esses detalhes que realmente ficam bem marcantes, que atravessa todo o para-choque. As lanternas que saem aqui da lateral vindo até a tampa traseira, e todo o sistema de iluminação é halógeno. Nós temos esse vinco também bem aparente na parte da tampa traseira, harmonizando lá com a dianteira do carro. Esse friso cromado que atravessa toda a tampa traseira, e a inscrição Hilux SW4, logo da Toyota, e inscrição SRV Automatic, que é a versão topo de linha do modelo. Aqui nós temos limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro e terceira lanterna de frenagem com aerofólio integrado. Para fazer a abertura do porta-malas, basta você estar apertando esse botão aqui. Como eu falei para vocês, esse é o modelo SRV 7 lugares, e você deixando o banco da forma como ele está, esse daqui, ela vai ter a capacidade de 500 litros no porta-malas. Agora você utilizando a terceira fileira com os 7 lugares da mesma forma como está esse banco, nesse espaço você vai ter em torno de 180 litros. Então você tem os ganchos do lado direito e esquerdo também, e aqui a opção com tomada 12 volts e o kit de ferramentas para você fazer a troca dos pneus se necessário. Na saída aqui de ar-condicionado no teto para a terceira fileira, alça no teto, o detalhe para vocês verem ali, ó, porta-copos, e aqui você consegue colocar o banco mais para frente por conta do trilho para ter mais espaço. É um SUV raiz, 7 lugares, isso já em 2011. Todo esse acabamento aqui, um detalhe em caramelo, com um puxador aqui para você fazer o fechamento do porta-malas quando você puder. Aqui o detalhe também com o step aqui embaixo para você fazer a troca se necessário, e o detalhe aqui com refletor noturno para trazer mais visibilidade noturna no modelo. O detalhe com 2 airbags apenas na parte frontal do modelo. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros, já temos aqui o entre-eixo com 2,75 metros de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Agora eu vou entrar para mostrar para vocês aqui os detalhes da SW4. Ó, praticamente aqui ainda me sobram 4 dedos para vocês verem essa questão do espaço. O teto, ele é todo na cor caramelo. Então nós temos as alças, saída de ar-condicionado para a segunda fileira, aqui você consegue estar ligando o ar-condicionado para quem vem aqui, iluminação que é halógena. Aqui nós temos revestimento dos bancos em couro com essa parte em caramelo, com portas-revistas tanto do lado do motorista e passageiro, e também o detalhe com 2 porta-copos aqui para você fazer a utilização. Como eu falei para vocês aqui do revestimento dos bancos em couro, e ele é bem macio ao toque, pode ser até mais sóbrio, mas pela época em 2011 tinha um ótimo acabamento. E olha, realmente esse carro está impecável. O detalhe aqui também com cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, tanto aqui na segunda fileira como na terceira fileira, só quem vem aqui ao meio que o cinto é abdominal e o encosto de cabeça também. O detalhe aqui, ó, com descansa-braço. Isso é legal viajando aí com 4 ou 6 pessoas no modelo, realmente. E aqui você consegue estar puxando essa alavanca para escamotear o banco. Ele é bipartido, 60 por 40, então você consegue escamotear esse lado e o outro lado também, para se readequar aqui entre 7 pessoas. E o detalhe, você puxando aqui essa parte do trilho, você consegue colocar o banco mais à frente, como eu fiz com esse daqui, justamente para você se reajustar no espaço ali. Não está utilizando os lugares lá atrás, você pode utilizar aqui essa alavanca e inclinar mais esse banco, como eu estou fazendo para vocês verem aqui, e realmente traz mais conforto no interior. Todo acabamento aqui é com plástico rígido em caramelo, aqui já é revestido em couro com uma linha aparente, e aqui esse acabamento amadeirado com a parte aqui do ajuste do vidro elétrico. O detalhe aqui para abertura cromada e o nicho e o porta-garrafas do alto-falante aqui na porta da SW4. A chave desse clássico Toyota, por ser 2011, não era nem do tipo canivete, apenas o logo da Toyota, e aqui é apenas alarme perimétrico e esse botão vermelho para você acionar
no estacionamento para encontrar o carro de uma maneira mais fácil. Eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros aqui do modelo. E o ajuste elétrico é somente aqui para o banco do motorista. Nós temos aqui a opção para colocar para trás, para frente, a regulagem aqui com a altura do banco, e esse outro botão você já regula a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto. Agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota Hilux SW4 Turbo Diesel 2011. Olha, como eu falei para vocês, 244 mil quilômetros. Realmente, olhando para o carro, ele está impecável pelo ano. Toda a parte aqui com o detalhe do console central, que nós temos aqui a opção com essa parte amadeirada, como eu falei para vocês, uma imitação de madeira com essa parte cromada. 2 porta-copos aqui ao lado, ar-condicionado que já era do tipo digital, então você consegue estar fazendo aqui a utilização para poder estar aumentando e diminuindo o fluxo desse ar-condicionado, a reutilização daqui do ar-condicionado, o reuso no seu interior, ou a ventilação vinda de fora, onde você vai direcionar o fluxo do ar-condicionado, e também aquecedor do vidro traseiro com opção aqui atrás. O detalhe da temperatura que você consegue estar aumentando ou diminuindo, e ele é do tipo digital. Mais abaixo aqui nós temos o detalhe com porta-trecos aqui para fazer a utilização. Essa aqui é uma multimídia que não é original dele, então nem vou entrar no mérito, porque foi trocada a original. Uma tomada 12 volts aqui também. Nós temos aqui o aviso do sensor de estacionamento traseiro que foi instalado, e aqui para poder estar ligando o ar-condicionado na fileira do banco traseiro. Também aqui um acendedor de cigarro, uma opção da tomada 12 volts aqui também. Todo o detalhe aqui, como vocês veem, em cinza e já com essa parte em caramelo. Porta-copos, porta-trecos, seletor de atração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida, que é permanente integral. O detalhe aqui com a parte do câmbio automático sequencial de 4 velocidades, com opção de ré, opção drive aqui também. Colocando para o lado esquerdo você consegue reduzir as marchas aqui numa descida de serra, para fazer uma retomada de curva ou algo do tipo, facilita também. Freio de estacionamento aqui que é manual na opção do modelo, e detalhe aqui com descansa-braço todo revestido em couro com uma linha aparente, que você tem esse espaço para estar utilizando aqui no seu interior da forma que você deseja. Já o revestimento do banco dianteiro aqui é em couro mais liso, com a linha aparente, mais sóbrio, mas vocês percebam que é um couro de muita qualidade. Parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol aqui todo em camurça, bem macio ao toque, com a opção do espelho. Naquela época, 2011, retrovisor já era fotocrômico aqui para o modelo. Nós temos aqui o detalhe com a iluminação halógena e também porta-óculos aqui na parte do teto. O detalhe também aqui no painel, como vocês veem, essa parte cinza já integrando com a parte bege ali, ou caramelo, que realmente fica bem destacado na parte do modelo. Porta-luvas, que você tem a opção para estar utilizando aqui, porta-copos para o lado do passageiro, a alça para o lado do passageiro para facilitar para que ele suba, e também a saída do ar-condicionado e um tweeter para facilitar no sistema de som. Toda a parte aqui cinza, e aqui nós já temos o detalhe aqui com informativo referente ao computador de bordo do modelo. Então você tem as informações, você consegue resetar, marcar o relógio aqui, que tem a opção do relógio digital também, e aqui você vai apertando e vai mudando as informações aqui, média de quilometragem, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque, está marcando ali 25 quilômetros. Então você tem essas opções, até a temperatura exterior você consegue acompanhar o computador de bordo nessa parte. Aqui nós temos os comandos na porta do motorista dos 4 vidros elétricos. A função auto-down é só na porta do motorista, que vai subir com um toque só. Trava dos vidros elétricos e também trava das portas. Temos aqui o detalhe com porta-copos para o lado do motorista, um tweeter no sistema de som e a alça também aqui para que o motorista possa facilitar para que ele suba. Detalhe aqui do painel. Nós temos rebatimento aqui dos retrovisores, basta apertar esse botão como eu fiz aqui agora para vocês, e também a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito também. Aqui esse botão você já ajusta a intensidade aqui, ó, do painel. Você vai mudando aqui e ele vai aumentando a intensidade da luminosidade na parte do painel. Mais abaixo daqui nós temos a abertura do cofre do motor e a abertura também do tanque de combustível se necessário. A sua direção ela é hidráulica, somente com ajuste de altura
não tem ajustes de profundidade. Todo esse acabamento em couro aqui do volante que é multifuncional, e aqui os detalhes do comando de som, comando de voz, que você consegue estar fazendo a utilização também e mudar as informações aqui no computador de bordo desse lado. Nós temos a parte aqui com esse botão, na verdade essa alavanca, com um seletor da velocidade do controle de cruzeiro do veículo. Por ele ser automático, você conseguia setar a velocidade que você queria, facilitava realmente na estrada. A parte do painel, nós temos a parte aqui prata, como vocês veem nas bordas, a iluminação aqui branca, conta giros, velocímetro. Aqui nós temos o marcador do tanque de combustível, que é de 80 litros, e o marcador aqui, no caso, do arrefecimento do motor. Aqui para o lado, vocês vão ver ali que tem um marcador do indicador do câmbio automático, que você consegue ter opção também. E aqui nós temos o odômetro total, apertando o botão Trip A e Trip B. Um painel bem simples, e o computador de bordo fica lá do outro lado, como eu falei para vocês. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Hilux SW4 versão SRV 2011. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixe aí nos comentários o que você achou desse clássico Toyota. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Damião Barbosa, da cidade de Salvador, lá na Bahia. O segundo salve do canal vai para Theo Correia, da cidade de Porto Seguro, também lá na Bahia. O terceiro e o último salve do canal vai para Carlos Dória, da cidade de Salvador, lá na Bahia. Hoje o salve foi em peso para o estado da Bahia. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!